Olá, boa tarde. Hoje é dia de fazer a revisão ao setor bancário. Vamos por isso fazer aqui uma análise ao ING, que é o benchmark para a banca, bem como ao BCP, ao BPI e ao BANIF. Vamos começar pelo ING, como tem vindo a ser habitual, para dizer, antes de mais, que houve uma surpresa bastante positiva desde a última análise. Enquanto se esperava que houvesse aqui uma retração antes do último ponto de inflexão, antes do máximo relativo, acabou por haver uma surpresa positiva e o título conseguiu mesmo ultrapassar a barreira em alta. Conseguiu ultrapassar aqui a resistência dos 13,23, neste momento com um padrão que parece ser de consolidação, e a confirmar-se este cenário e a termos a quebra em alta do padrão de consolidação, podemos ter aqui um cenário muito positivo, porque numa primeira fase temos já a ativação de um duplo fundo, como se pode ver aqui na imagem, e numa segunda fase teríamos então este duplo fundo assente num padrão de consolidação a dar origem a um movimento de alta. Este, como é óbvio, será um cenário ainda de aguardar, porque o duplo fundo, apesar de ter sido tecnicamente ativado, a verdade é que o pico de volume associado ao mesmo não foi muito significativo. É por isso importante que se tenha em consideração a possibilidade de ter sido um falso break-up ascendente. Ainda assim, será muito importante, se nós tivermos a confirmação em forma de quebra em alta do duplo fundo, será importante termos em consideração que poderá existir um potencial ganho até, ou pelo menos uma potencial subida até à zona dos 14,79. Estamos a falar de um potencial de progressão que anda à volta dos 9,5%, o que é, como é óbvio, bastante significativo. Seria também interessante constatar que, caso este cenário se viesse a colocar, teríamos um ponto de entrada muito mais simples e um ponto de saída do que propriamente se houvesse um breakout ascendente do duplo fundo direto consecutivo. Vamos então olhar para o gráfico horário para vermos se conseguirmos decifrar melhor o seu caminho de curto prazo. Repare-se então que, olhando aqui para o gráfico de 4 horas, é visível o tal cenário de duplo fundo ativado. É também visível, de uma forma um pouco mais fina, a consolidação. Se passarmos para o gráfico horário, fica aqui uma questão pendente que é muito importante também. Temos uma zona de referência em termos de negociação, que caso quebre em baixa, podemos ter o título com algumas dificuldades de curto prazo. Ou seja, vai nos permitir uma análise fina, esta avaliação da possibilidade dos 13,09, perdão, neste caso quebrarem em baixa. Se este cenário vier a ocorrer, estamos perante então o tal falso breakout ascendente do duplo fundo, o tal cenário que seria positivista, poderá então não se concretizar. Se pelo contrário tivermos uma continuação deste movimento, e eu diria inclusive que podemos já ficar mais inclinados para esse cenário, porque para todos os efeitos já tivemos aqui uma ultrapassagem em alta da zona de resistência, da zona-chave do duplo fundo. Se este cenário se mantiver, então todo o cenário mais otimista que estivemos até agora a analisar ficará em cima da mesa e muito possivelmente teremos então a progressão de que falávamos até à zona dos 14,7, 14,8 no que diz respeito ao gráfico diário. Vamos então vamos acompanhando acima de tudo a progressão no gráfico diário, mas também o gráfico horário para nos permitir muito rapidamente perceber se estamos ou não perante um falso breakout. Passando ao BCP, temos aqui no BCP um cenário bastante dividido, na minha opinião. Repare-se, o BCP ativou, já tínhamos comentado durante finais de setembro e inícios de outubro, aqui um padrão de inversão. Muito rapidamente a projeção deste padrão de inversão foi atingida e a minha nota na última análise passava pela possibilidade de nós termos uma retração antes deste ponto-chave, antes dos ponto 649. Se nós tivéssemos tido a ultrapassagem em alta deste ponto e depois logo a seguir uma eventual retração, eventualmente, eu estaria muito mais confiante do que estou neste momento. Isto porque tivemos uma retração e não conseguimos ultrapassar o máximo relativo em alta. Verdade também que nesta retração ainda, pelo menos ainda, não ultrapassamos o mínimo relativo em baixa, que seria o cenário mais negativista. Vamos então por partes. Para nós termos um cenário
mais otimista, numa ótica de curto prazo temos de ter rapidamente a ultrapassagem em alta dos 633. Se nós tivermos um cenário mais negativista, então teremos a ultrapassagem em baixa dos 416 e nesse caso teremos então o título, teremos o BCP a fazer o novo mínimo relativo. Se esse cenário se concretizar, as coisas ficarão bastante negativistas para o BCP. Neste cenário, não me espantaria que continuássemos com a progressão de médio prazo. É verdade que também daqui vai depender muito toda a questão política, todo o enquadramento político e aquilo que acontecer durante a próxima semana. É uma situação conhecida de toda a gente, não vale a pena estender muito por aí, mas é sabido também aquilo que aconteceu quando o Bloco de Esquerda anunciou a possibilidade de o governo cair. Houve um forte descontar na cotação do BCP, pode ser um cenário que se venha a repetir durante a próxima semana, por isso é necessário ter atenção ao enquadramento político. Poderá ser também que não exista um descontar tão acentuado e que o título tenha uma reação mais positiva do que o que é de esperar. Enquadrando o título na sua contextualização técnica, não podemos deixar de verificar que o título continua num forte mercado descendente. Quando assim é, a probabilidade está sempre do lado da quebra em baixa do mínimo relativo e não da quebra em alta do máximo relativo. Também por aqui é importante considerarmos que quando o título teve a oportunidade, quando estava num momento de franca fortaleza, não conseguiu ultrapassar o máximo relativo anterior em alta. Vamos então aguardar pela possibilidade disto acontecer rapidamente, de termos essa ultrapassagem em alta ainda durante ou antes da tempestade política. Se isso não acontecer nos próximos, eventualmente arriscaria 2 semanas, é muito mais provável que, à medida que o tempo passa, que a inércia pese sobre o BCP e que o ânimo, o estado de ânimo que levou a este pico de cotação volte a desmoronar-se e que voltemos a fazer novos mínimos relativos. Muita atenção, por isso, a esta possibilidade. Olhando para o gráfico horário, para uma visão mais fina, repare-se que tivemos aqui, de facto, um padrão de inversão no início de outubro, a ser ativado no início de outubro, mas depois deu origem a um novo padrão de inversão, um duplo fundo neste caso, e foi depois daqui que se originou um movimento descendente. Temos também, neste momento, em mãos, aquilo que pode vir a ser um novo movimento de inversão para ascendente, repare-se, um fundo em V. Se isto acontecer, poderá então aqui dar-se uma reação e podemos ter então um novo movimento secundário do BCP. O que é que seria importante nesta fase, no gráfico horário, olhando aqui de uma forma mais fina, que este suporte de curto prazo, curtíssimo prazo, aguentasse, suporte nos 470 sensivelmente, e que por outro lado tivéssemos a quebra em alta deste ponto-chave nos ponto 56, que é uma zona mais recente, mas se assim fosse, nós conseguiríamos ter então a manutenção de curto prazo. Se quisermos ser ainda mais finos, e recordo que no BCP, algo que tenho vindo a dizer há muito tempo, no BCP não temos muito volume, o volume é relativamente baixo, daí termos também um espaçamento tão grande no gráfico horário, mas para termos aqui um cenário de head and shoulders, não no gráfico de 1 hora, aqui teria de ser inclusive, por exemplo, no gráfico de 15 minutos, é importante que não exista o compromisso deste ombro, ou se quisermos ter um cenário em cima da mesa de um fundo em V, não exista o compromisso deste ponto de referência. É fundamental numa primeira fase para termos então aqui uma manutenção deste movimento que permita pelo menos ultrapassar os pontos 60 em alta numa ótica de curto prazo. Vamos ver então rapidamente o que é que o BCP vai fazer já nos próximos dias. Passando ao BPI, aqui sim, como sabem, tenho estado bastante mais otimista, tenho vindo também, manifestei-o de forma clara na última análise. Se tivesse que comprar um dos dois, compraria BPI, porque o BPI está tecnicamente mais forte. Estamos neste momento a desenvolver aqui um triângulo que pode ser de consolidação, mas repare-se que pode ser também de inversão. É um triângulo que tem uma maturidade temporal que já ultrapassou as 3 semanas, e quando assim acaba por haver alguma, não pode ser considerado como um pendente, tem de ser considerado como um triângulo, e sendo esse o cenário, poderemos ter então aqui um movimento de inversão potencial a ser originado. É bastante provável que muito rapidamente, ainda durante o que resta desta semana, durante o dia da manhã, durante o início da próxima semana, que exista aqui uma definição de curto prazo para o BPI. Repare-se que
estamos aqui suportados por um padrão de inversão. Estamos aqui também com algum positivismo com este triângulo, porque apesar de tudo, numa ótica de curto e médio prazo, o cenário tem sido relativamente bullish. Recordo que temos aqui então um padrão de inversão a suportar o curto prazo. Se este padrão de consolidação, ou se este padrão se revelar como de consolidação, então teremos aqui uma margem de subida de cerca de 12,9%. Seria um cenário muito positivo para o BPI, que, repare-se, neste caso em concreto, ao contrário do que aconteceu com o BCP, neste caso o BPI conseguiu, durante o seu estado de graça, ultrapassar o último máximo relativo. Isso é extremamente importante do ponto de vista técnico. Olhando para o gráfico horário, podemos ver aqui de uma forma muito mais clara o Head and Shoulders. Podemos ver também que tivemos aqui uma tentativa de quebra em baixa do estado de graça. Acabou por se aguentar muitíssimo bem o BPI acima da linha de água e, para já, continua com uma sequência de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior, o que é muitíssimo positivo. Mesmo havendo aqui um estado de abrandamento, que aqui no gráfico horário, como se pode ver, é bastante mais claro. Mesmo havendo aqui um pequeno abrandamento, eu arriscaria a dizer que, se tivesse de lançar para um dos lados, não o faria de uma forma leviana, porque preferiria esperar, mas se fosse mesmo forçado, eu acreditaria que a probabilidade de quebra, neste caso, estará do ponto de vista ascendente. Será mais provável termos uma quebra ascendente do que descendente do tal padrão de consolidação que vemos aqui no gráfico diário, devido precisamente ao movimento prévio. Vamos ver o que é que acontece rapidamente. De forma muito provável teremos uma definição. Se pelo contrário tivermos aqui um afunilamento, então o padrão de consolidação acaba por ficar inviabilizado e deixamos de o poder considerar. Então também de ter isso debaixo. Terminando no BANIF, só para picar o ponto, sobretudo porque, como sabem, eu continuo bastante cético em relação ao BANIF, o movimento que acabou por acontecer durante o dia 29 de outubro acabou por ser, de certa forma, normal. É uma reação de mercado muito por via da penalização que tem vindo a sofrer o título ao longo do tempo. Qualquer movimento no BANIF é exacerbado, até porque estamos a lidar com casas decimais de uma forma absurda e, por isso, para ser sincero, não acredito muito que o BANIF esteja neste momento a sofrer uma correção de longo prazo. Acredito muito mais numa correção técnica. Gostaria muito de ver aqui o BANIF a reagir de uma forma decisiva e definitiva, mas ainda não acredito que seja esse o caso. Será necessário, pelo menos, que exista aqui uma correção, não precisa de ser tão extensa, e depois sim um novo movimento ascendente que ultrapasse de forma clara os pontos de referência atuais, nomeadamente nos ponto 0,31, e que, assim sendo, se ultrapassarmos esta zona em alta, com volume forte, assim então podemos acreditar num regresso a um estado de graça que já há muito tempo abandonou o BANIF. Vamos ver também o que é que acontece em termos políticos. Aqui também existe uma forte influência potencial do ponto de vista político, por isso é normal que existam também oscilações significativas. É necessária muita atenção neste tipo de títulos. Pessoalmente, não aprecio a negociação em títulos que têm uma volatilidade tão forte e, olhando para os 4 bancos que acabamos de analisar, temos o ING e o BANIF, temos o ING e o BPI com um outlook relativamente positivo, temos depois o BCP na dúvida e o BANIF que continua com um cenário muito mais negativista quando comparado com os restantes. Por isso, tenham também, por favor, isso em consideração quando fizerem a vossa negociação. Não tenham tanto em consideração a questão da valorização milagrosa e rápida, tenham, sobretudo, em consideração a valorização sustentada, porque é a sustentabilidade que acaba por trazer rendibilidade no longo prazo quando nós estamos nos mercados financeiros. É tudo então em relação à análise à banca. Muito obrigado pela atenção e um resto de boa semana.